Se você está cansado de sonhar, planejar e ver mais um ano passar sem conseguir sair do lugar, esse vídeo é para você. 2026, ele não precisa ser igual aos anos anteriores, mas para isso você precisa mudar algumas coisas. Eu estou vivendo isso na prática e tem 3 pilares que estão me fazendo mudar completamente a forma como eu tenho vivido e levado a minha vida. E hoje eu vou compartilhar isso com vocês. Eu amo planejar, eu amo fazer metas e desenhar o ano e colocar no papel todos os meus sonhos. Eu sempre gostei muito disso. Começava o ano animado, escrevia em várias agendas, planners, só que no meio do caminho eu esqueci a agenda, eu esqueci o planner, aí com as crianças o caos é maior ainda, e casa, e trabalho, e marido, e tudo. E aí eu começava a viver no automático. É muito mais fácil a gente viver no automático, é muito mais simples a gente se deixar levar pelas demandas que nos chegam, ao invés de criar as demandas, né? Só que eu não estava feliz com essa vida. Eu decidi que eu não queria mais só sobreviver, que eu queria de fato voltar a viver, que eu queria construir uma versão minha da qual eu olhasse e me orgulhasse. Então, eu percebi que eu precisava mudar algumas coisas e hoje eu quero compartilhar com vocês 3 pilares que têm me feito levar a vida de uma forma diferente. Então, o primeiro deles é: seja obcecada pelo que você quer. Seja obcecada pelo que você quer. Mais uma vez, seja obcecada pelo que você quer. Por quê? Hoje tem muita gente que fala, a gente tem que viver com equilíbrio e tal, e tal, e tal, e tal. Mas, na verdade, na hora do vamos ver, aquilo que você quer, você vai precisar se dedicar mais. Você vai precisar fazer além. Você precisa ter clareza, ter foco naquilo que você quer. Eu quero melhorar minha renda. Não adianta você só querer viver no mundo das ideias. Você precisa, vou trocar de emprego, vou empreender, o que eu vou fazer? E aí, quando você decidir o que você vai fazer, você tem que ser obcecada por isso, pensar sobre isso, ler, estudar, trabalhar em prol disso. Eu quero mudar meu corpo, eu quero mudar a minha imagem. Então, você tem que trabalhar em prol disso, você tem que ir atrás de treino, dieta, você tem que pensar sobre isso, respirar sobre isso, ser obcecada. Porque senão, você acaba esquecendo. E o que você esquece, você não constrói, tá? Comigo, o que tem uma das coisas, né, que eu posso compartilhar é essa questão do emagrecimento. O ano passado, no auge do meu peso, eu pesei 76 quilos. E não foi por causa da gestação. Na gestação da Júlia eu engordei 9 quilos. Assim que eu ganhei a Júlia, se foram os 9 quilos. Não é culpa da minha gestação. A culpa foi minha de ter chegado naquele peso. De não saber lidar com as emoções, de comer os meus sentimentos. A culpa era toda minha. E eu tive 76 quilos. Hoje, eu tenho 62. A partir de setembro ali, eu participei de um desafio e eu vi que não dava para levar a vida daquele jeito. As minhas roupas não ficavam bonitas, eu não me sentia bonita, não me sentia confiante. Então, eu tive que mudar. E eu fiquei obcecada por isso. Todas as pessoas que estão perto de mim vão ver eu falar sobre dieta, sobre treino. Eu transpiro isso. Por quê? Porque eu quero mudar. Eu já tenho mudado, mas eu estou obcecada por isso. Uma das coisas que eu estou obcecada é essa. Porque eu não quero mais viver aquilo que eu já vivi. Eu quero viver algo diferente. Então eu estou obcecada por isso. Eu tenho pensado, vivido em torno disso, tá? Então hoje eu acordo pensando o que eu vou fazer para me aproximar da mulher que eu quero ser. O que eu vou fazer para orgulhar a Giandra, que sonhou, que planejou, que pensou. Então, seja obcecada. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar tem muito a ver com esse também, que é disciplina. Disciplina. E muita gente não gosta, que é ter disciplina. Por quê? Porque a motivação passa, o ânimo passa. O que sustenta é a disciplina. É a disciplina que sustenta a gente fazendo o que precisa ser feito. Hoje, quando eu acordo, eu não penso
Se eu pensar, eu quero ficar mais um pouquinho na cama, eu quero colocar o despertador mais um pouquinho. É isso que a gente quer. O nosso corpo, ele tende a querer permanecer em repouso, tende a querer permanecer na forma que ele está. Mas eu preciso tomar as rédeas da minha vida, então eu preciso ter disciplina. Eu treino mesmo sem estar com vontade, eu me organizo com as coisas mesmo sem querer. Domingo eu passei domingo à tarde, início da noite, preparando a comida da semana. Para quê? Para mim poder comer bem durante a semana. Todos os dias à noite eu tô cansada, a minha rotina noturna é bem movimentada, enfim. Ontem eu cheguei em casa mais de 9 da noite, tive que preparar a mochila, arrumar as marmitas pro dia de hoje, dar uma organizada na casa, porque eu gosto de acordar e as coisas estarem no lugar. Mas então isso exige disciplina para que hoje eu pudesse acordar e fazer o que precisava ser feito. Então disciplina não é sobre fazer tudo perfeito, mas é fazer mesmo sem vontade aquilo que precisa ser feito. Então é muito importante esse segundo pilar, que é ter disciplina. E o terceiro pilar é: pare de se comparar com os outros, mas se compare com você mesmo. Você precisa se comparar com você mesmo. Quando a gente se compara com os outros, isso gera frustração. As pessoas têm vidas diferentes das nossas, as pessoas vivem momentos diferentes dos nossos. Mas quando eu me comparo comigo mesma, eu consigo ver da onde eu já saí, então do que eu sou capaz, e isso me faz sonhar aonde eu posso chegar. Então a gente precisa se comparar com a gente mesmo. Olhar para o corpo que a gente teve e hoje a gente já evoluiu. Olhar para a nossa rotina, que antes a gente andava sempre cansada, não conseguia realizar, e hoje a gente consegue fazer as coisas. Enfim, olhar para quem a gente era e ver o quanto a gente já evoluiu. Ou às vezes, olhar para quem a gente era e ver que a gente já foi alguma coisa, já foi melhor e a gente se deixou levar pela rotina, ser engolido pelo dia a dia e hoje a gente não consegue mais ser essa pessoa. Talvez a gente não esteja onde a gente quer, mas com certeza, quem a gente é hoje talvez ainda não esteja onde a gente quer, mas com certeza nós já não somos mais a mesma de antes. Eu não tô ainda onde eu quero, mas eu tô muito melhor do que a Giandra de setembro do ano passado, de janeiro do ano passado, de janeiro desse ano. Eu já evolui muito. Por quê? Porque eu não tô olhando para outras pessoas, eu não tô olhando para minha amiga que realizou, eu não tô olhando para minha amiga que já tem o corpo que é legal, eu não tô olhando para aquela pessoa que tem uma condição financeira que eu ainda não tenho, não. Eu tô olhando para mim, eu tô olhando para o meu processo. E olhando para o meu processo, eu vejo o quanto eu já cresci e o quanto ainda dá para crescer. E esses são os 3 pilares que têm me feito viver uma vida diferente. 2026, ele pode ser o ano que muda a nossa vida. Mas para isso, a gente vai ter que fazer mais do que a gente planejou. A gente não vai precisar só do planejamento. A gente vai precisar de ação. A gente vai precisar agir diferente. Eu tô decidida a viver isso esse ano e eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Então, se vocês querem viver esse processo, se vocês querem acompanhar o meu processo, se vocês querem se inspirar também, continuem aqui no canal, se inscrevam no canal, porque eu vou mostrar tudo na prática, como que eu tenho caminhado para minha melhor versão, tá bom? Então, esses são os 3 pilares, espero que vocês tenham gostado, que faça sentido na vida de vocês e possa tirar vocês do ponto A e levar vocês para o ponto B. 2026 vai ser o nosso ano, em nome de Jesus.